Nesta videoaula, nós vamos mostrar os tipos de tela que existem no nosso framework. E para mostrar, nós devemos acessar aqui o banco de dados. Existe uma tabela chamada tipo conteúdo. Então vamos abrir essa tabela chamada XM tipo conteúdo. E também vamos abrir essa tabela chamada X funcionalidade. Então, tipo conteúdo. Vamos abrir essa tabela, pode ser por aqui. Vamos nos concentrar nesses tipos aqui, ó. 41, 42, 43 até o 48. Nós já temos então 1, 2, 3, 4, 8 modelos de tela. 8 modelos de tela. Então, para cada situação, a gente vai escolher o modelo de tela apropriado para construir os formulários, né? Existe um intervalo aqui, depois pula para 60, porque tem um intervalo aqui de 22 posições. A ideia é a gente ir criando novas telas de acordo com as necessidades. Essa última tela aqui, 48, foi criada bem recente. Então, à medida que a gente vai tendo necessidade, nós vamos melhorando o nosso framework, criando novas telas. E a ideia é que a gente tenha mais de 20 opções de telas para atender qualquer que seja a necessidade de desenvolvimento. Então, vamos entender aqui, ó. Temos aqui a tabela tipo conteúdo, aqui diz os tipos da tela. E temos também a tabela XX funcionalidade. Então, existe a chave estrangeira aqui, tipo conteúdo, na qual você identifica para cada menu do sistema, que é cadastrado como funcionalidade, ele está classificado como um tipo de tela. Vamos entender melhor isso aqui, indo lá no arquivo principal, chamado index. Arquivo index. Então aqui é o arquivo index. Esta rotina bem aqui que eu estou mostrando, vamos ver aqui pelo comentário, ó, ele faz a criação dinâmica do menu de navegação. Então vamos lá para o site, para o portal. Então esse menu aqui, ó, ele é criado dinamicamente através daquela consulta que nós estamos mostrando na página index. Então, existe uma consulta envolvendo várias tabelas, a gente tem que se concentrar nisso aqui, ó, tipo conteúdo. Lembra que eu disse? Existe uma tabela tipo conteúdo, cuja chave primária de tipo conteúdo é chave estrangeira na tabela funcionalidade. Esse F é um alias da tabela funcionalidade. Então, em algum momento a gente vai lá, pega o tipo de conteúdo. Se o conteúdo for do tipo 1, esse conteúdo é do tipo projeto. Então, existe uma função JavaScript específica para carregar funcionalidades do tipo projeto. Se for do tipo 2, procedimento, existe uma funcionalidade específica para carregar esse tipo de conteúdo. E assim por diante. Conteúdo tipo 6 é do tipo operação. Conteúdo do tipo 3 é do tipo página. Existe uma função JavaScript específica para ela. Conteúdo do tipo 5 ou 7. E aqui o que nos interessa para essa aula de hoje. Conteúdo variando de 40, né, do intervalo de 40 até 60, são todos formulários. E aí existe uma função específica para carregar formulário. Quais são os tipos possíveis de formulário? É o que a gente olha lá na tabela tipo conteúdo. Os tipos possíveis são esse aqui. E aqui começa a nossa explicação. Veja só. Esse aqui foi o primeiro formulário que nós desenvolvemos. Formulário P1A, C1A, GC2B. Aqui tem a explicação para ele, mas vamos fazer uma explicação aqui mais clara em relação a isso. P significa parent, né? Em inglês referente a pai. C, child, né, que é filho. E GC, grandchild, que é neto. Então esse formulário ele é bem completo. Ele contempla o cadastro de uma tabela pai, que está relacionada a uma tabela neta,
uma tabela filha relacionada a uma tabela e a filha relacionada a uma tabela neta. Então, esse 1 quer dizer o quê? Que o pai ele é listado sob a forma de combo box ou caixa de seleção, né? O 1 indica isso. Vamos exemplificar. Como é que a gente descobre uma tela que foi feita segundo esse padrão, né, do tipo 41? Então a gente vai lá em funcionalidade, aquela tabela que já está aberta, funcionalidade, e bem aqui procura tipo conteúdo igual a 41. Vamos procurar aqui, por exemplo, eu gosto dessa tabela aqui, 41, cadastro de páginas. Ó, 41. Então lá no portal existe um menu chamado cadastro de páginas que chama um formulário do tipo 41. Vamos então no portal. Em administração, não, em gestão de conteúdo existe cadastro de páginas. Então o que ele diz? Ele diz que o pai é listado sob a forma de combo box ou sob a forma de caixa de seleção. Então bem aqui são dados de tabelas pai, né, listados sob a forma de caixa de seleção, de combo box. Percebam aqui a diferença. Por exemplo, existe esse formulário P1, mas existe exemplo de formulário do tipo P2, onde o pai é listado sob a forma de tabela. Então vamos ver um modelo de tela que utiliza esse padrão, né? Tela conteúdo do tipo 44. Então a gente vai na tabela funcionalidade, procura alguém que seja do tipo 44. 44 aqui, por exemplo, cadastro de telefone. Percebam que isso aqui é uma tela mais simples, ela só tem um formulário que trata de uma tabela, né? O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar a diferença de P1 para P2. P1 nós vimos que o pai é listado sob a forma de caixa de seleção. Agora vamos ver P2. Então, está aqui, o pai está listado sob a forma de caixa de seleção. Existe uma tela do tipo 44, que é chamado cadastro de telefone. Então, o pai, em vez de ser listado sob a forma de caixa de seleção, como vimos anteriormente, é listado sob a forma de tabela. Então, essa é basicamente a diferença. Olha só, existe aqui, ó, P1. Então, toda vez que a gente olhar o 1, indica que aquela tabela está listada sob a forma de caixa de seleção. E nessa própria tela, nesse formulário 41, nós temos que o filho também é listado sob a forma de caixa de seleção, enquanto que o neto, o GC, Grandchild, é listado sob a forma de tabela. Olha só, vamos agora mostrar que vai ficar bem claro essa situação. Vamos de novo na tabela cadastro de páginas. Nós temos aqui, ó, vamos selecionar o pai, né, uma tabela. O que acontece? Quando a gente seleciona o pai, ele é dito registro em um formulário, né? E esse registro, associado a ele, existe vários registros, que a gente chama de registro filho, ou seja, a chave primária dessa tabela aqui, de cadastro de página, a chave primária dela está contido em várias tabelas, como chave estrangeira de várias tabelas, isso que a gente caracteriza, né? Tabela pai e tabela filho. Então, aqui existe um select onde ele carrega todas as tabelas filhas cuja a chave estrangeira seja igual à chave primária da tabela pai. Então aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 registros associados à tabela pai. Vamos padronizar. Existem 5 tabelas filhas associadas à tabela pai. Então, lembra lá que ele é do tipo C1, quer dizer, os registros do filho é listado sob forma de caixa de seleção. E quando a gente seleciona um filho, né, o filho ele tem netos, né? Então, olha só, a gente selecionou o filho, ele carrega os dados do filho
em um formulário que pode ser editado, mas associado a esse filho existem registros, né, que a gente chama de tabela neta. Existe registro associado à tabela filha. Então, ó, ele, por sua vez, é listado sob a forma de tabela. Então, por isso é que o 2, indicando lá, aqui, ó, GC2. GC2. Então, o filho é listado sob a forma de tabela. Então, é importante essa explicação para entender essa nomenclatura. Isso aqui é um formulário bem completo. Então, existem formulários menores do tipo, ó, formulário P1A C2A. Pela descrição, o pai é listado sob a forma de combo box e o filho listado sob a forma de tabela. Vamos ver um exemplo dessa tela do tipo 42. Então a gente vai na tabela funcionalidade, identifica aqui em tipo de conteúdo alguém que seja 42. Achamos aqui, ó, atividade genérica de um projeto. Vamos ver se tem outra definida como 42. Pronto, cadastro de indicadores. Cadastro de indicadores, também é do tipo 42. Então vamos acompanhar essa tabela cadastro de indicadores. Está aqui no menu indicadores, cadastro de indicadores. Vamos relembrar qual é o tipo dela, 42. 42 é do tipo formulário P1A C2A. O pai listado sob a forma de caixa de seleção e o filho listado também sob a forma e o filho listado sob a forma de tabela. Então, quando a gente seleciona aqui um indicador, né, que é a tabela pai, o que ele faz? Ele carrega os dados da tabela pai em um formulário e logo abaixo ele carrega todos os filhos sob a forma de tabela. Então, essa é a explicação do 1 e do 2. Ó. Pai listado sob a forma de combo box, filho listado sob a forma de tabela. Então, essa é a explicação inicial. O vídeo a seguir vai mostrar sobre o que significa essa letrinha aqui, ó, A ou B. Ok? Encerrando essa aula de hoje.